Olá pessoal, professor Odair. Vamos começar a ver distância entre dois pontos. Vamos encontrar um ponto A. O ponto A ele vai ter um valor na abscissa e um valor na ordenada. Então tá aqui, olha, ponto A. Então esse ponto A ele tem um XA e um YA, tá ok? Vamos pegar um valor do ponto B, vamos encontrar um ponto B. Esse ponto B, ele vai estar estabelecido aqui, olha. Ele vai ter um valor de XB, tá aqui, ponto B, correspondente aqui um YB. Para eu calcular a distância entre A e B, é justamente pegar daqui até B e verificar qual é o valor dessa distância, dessa medida, né, entre A e B. Mas como é que a gente encontra ou faz essa conta para calcular a distância entre esses dois pontos? Olha, pessoal, nós temos aqui um triângulo retângulo. Vocês pensaram que ia se livrar dele? Não! Ele aparece de novo, sempre, sempre recorrente, sempre estando aqui. E novamente, nós vamos recorrer para o Pitágoras. Claro, sempre ele, né? Então veja, pessoal, esse aqui é o triângulo retângulo, porque aqui é um ângulo reto, já que o sistema cartesiano ele utiliza o ângulo reto entre os seus eixos, né? Então x e y estão a 90 graus. Então eu tenho aqui o ponto A, o ponto B. Essa altura, a altura desse triângulo aqui, é a diferença entre esse e esse, correto, pessoal? Olha aí, ó. Essa altura do triângulo é a diferença entre YB e YA, essa é a diferença aqui, tá? Então, se eu tivesse aqui 3 e aqui 1, a diferença entre deles seria 2, perfeito? E aqui é a mesma coisa, essa base aqui, esse cateto, né? Cateto aqui de baixo, ele é a diferença entre XB e XA. Então, vou escrever isso, olha, aqui é YB menos YA, e aqui é XB menos XA. Tá ok, pessoal? Então, veja, aplicando Pitágoras aqui. Então, nós vamos ter que a distância ao quadrado, porque ela é justamente a hipotenusa. Então, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, nós vamos ter aqui XB menos XA ao quadrado, tá? Mais YA, aliás, YB menos YA ao quadrado, tá? Essa aí é a fórmula que nós vamos utilizar. Ou, se a gente quiser calcular já o valor da distância, ele vai ser a raiz quadrada dessa tranqueiragem toda aqui. XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Essa é a formuleta que a gente vai usar. Em alguns casos, convenientemente, nós vamos usar essa daqui. É justamente em certos casos em que serão interessantes a gente fazer isso, tá? Então, como um exemplo aqui, nós podemos
fornecer 2 pontos e calcular a distância entre esses 2 pontos. Olha, como exemplo aqui, eu tenho um ponto A, 3, 2, e um ponto B, 6, 6. Então tem um ponto A, 3, 2 e um ponto B, 6, 6. Qual é a distância entre eles? Olha, a distância, a gente pode usar direto com a raiz, vai ser igual a YB menos YA, 6 menos 3 ao quadrado, mais 6 menos 2, YB menos YA ao quadrado. Então, essa distância aqui vai ser igual a raiz quadrada, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Ah, que maravilha! Distância igual a raiz quadrada de 9 mais 16, raiz quadrada de 25, a distância, portanto, é 5. Eita! Que maravilha! Tranquilão, hein? Bem facinho, hein? Bom, calcule a diferença entre a distância entre A e B. Então, aí os 2 pontos A e B. Então, a distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada de XA ou de XB menos XA, 4 menos 1 ao quadrado. Também se fizer ao contrário aqui, pessoal, não vai ter problema nenhum, né? Porque isso aqui está elevado ao quadrado. Se fizer um menos o outro ou o outro menos um, não importa, porque ele está elevado ao quadrado, vai ficar sempre positivo, sem problema nenhum. Mais 6 menos 2. 6 menos 2 ao quadrado. Se tivesse invertido, daria menos 4, por exemplo, aqui. Ao quadrado vai ficar 16 do mesmo jeito. Então, a distância aqui vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Não tem graça, professor. Não tem graça. 9 mais 16 a gente já sabe que dá 25. E a raiz de 25 a gente já sabe é 5. Esse tá sem graça nenhuma. Tá bom, tá bom, tá bom. Então vamos fazer um outro mais legalzinho aqui, olha. Vamos fazer um assim. Calcule o perímetro do triângulo de vértices A, 1, 1, B, menos 3, 4 e o C, 7, 9. Então eu tenho um triângulo cujos vértices são o A, B e o C, e ele pede para a gente calcular o perímetro desse triângulo. Olha, vamos fazer um gráfico aqui bem rapidinho para a gente enxergar esse triângulo. Olha, tem o X e Y. O C, que é o maior deles aqui, é 1,7, aqui 7, e 9 aqui em cima, olha. Esse aqui é o primeiro ponto, é o ponto C, 7, 9. O ponto B é os menos 3, 4. Então, eu tenho aqui menos 3, aqui, menos 3 e 4. 4 tá por aqui, ó. Tá? E o outro ponto é o 1, 1. O 1 tá aqui, ó. Então, aqui é o ponto A, ponto B e ponto C. Esse aqui é o nosso triângulo. Então, nós vamos ter que calcular a distância de A até B,
de B até C e de A até B e somar as três distâncias para a gente poder calcular o perímetro desse triângulo, tá? Então vamos lá, vamos à primeira. Vamos calcular a distância de A até B. Distância de A até B. Então, x raiz quadrada de xb menos xa, menos 3 menos 1 ao quadrado, mais yb menos ya, 4 menos 1 ao quadrado. Tá? Então, a distância de A até B, ela vai ser igual a raiz quadrada, menos 2 menos 1 dá menos 4 ao quadrado, 16. De novo, 4 menos 1, 3, 3 ao quadrado, 9. Assim não dá, professor. Raiz de 25, 5. Que falta de criatividade, professor. Coloca um número diferente. Vamos ver se o outro vai dar diferente. Distância de... Bom, nós calculamos de A até B. Vamos calcular de A até C agora. De A a C. De A até C. A e C. 7 menos 1 ao quadrado mais 9 menos 1. Vocês vejam, pessoal, como é bem simples na realidade calcular isso, né? Vai ficar 8 ao quadrado, 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64. Agora para nós deu diferente, não deu 25, né? Raiz quadrada de 100. Portanto, a distância de AC é igual a 10. Então tá aqui, a distância de A até C, 10. Faltou agora, então nós calculamos de A até B, de A até C, faltou de B até C. Vai ficar igual a raiz quadrada de xc menos xb. É 7 menos 3 vai ficar 7 mais 3. Tá certo? Ao quadrado. Mais 9 menos 4. Ao quadrado. Então, a distância de B até C vai ser igual a raiz quadrada, 10 ao quadrado, 100, mais 5 ao quadrado, 25. Então, a distância de B até C é igual a raiz quadrada de 125. Isso aí tem raiz exata? Acho que não tem, né? Que vai ficar 5 vezes 5 vezes 5. 125. Então vai ser a distância de B até C. Como é 5 ao cubo, vai ficar 5 raiz de 5. Então, o perímetro, que é o que ele está pedindo, vai ser igual à soma dos lados. 5 mais 10 mais 5 raiz de 5. Perímetro, portanto, será igual a 15 mais 5 raiz de 5. Pronto. É por aí que a gente para. A gente pode colocar, para quem quiser, né? Colocar o 5 em evidência, vai ficar 5 vezes
15 dividido por 5 dá 3. 5 dividido por 5 dá 1. 5 mais raiz de 5. Essa pode ser considerada a nossa resposta. O perímetro é igual a 5 vezes 3 mais raiz de 5. Tranquilo, pessoal? Esse exercício aí, pessoal, ele pede, né, o valor de x. Então, ele está dizendo assim, a distância entre os dois pontos A e B é 5. Determine x. Então, o x aí é o valor de x de A, né, do ponto A. Então, nós podemos utilizar assim, olha, distância ao quadrado de A até B vai ser igual ao xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Tá ok? Então vamos lá, vamos colocar os valores aqui. Xa, x menos 2 ao quadrado mais ya 4 menos 8 ao quadrado tem que ser igual à distância de A até B ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado. Então, x menos 2 ao quadrado vai ser quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2x, mais o quadrado do segundo, 4. Mais 4 menos 8 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16, positivo. Todo número elevado ao expoente par é positivo. É igual a 25. Então, trago tudo para o primeiro membro e deixo o zero lá, porque é uma equação do segundo grau. Então, ela vai ficar assim, x ao quadrado menos 4x, desculpa aqui, pessoal, 4x, que aí vai ficar 2 vezes o primeiro para o segundo. 2 vezes x vezes 2 vai ficar 4x. Então, aqui é 4x. 4 mais 16 dá 20. Mais 20, o 25 vem para cá, menos 25, que fica igual a zero. Então, a equação que nós vamos resolver é essa, ó. X ao quadrado menos 4x, tá? Menos 5 igual a zero. Vamos aplicar Bhaskara para resolver esse negócio, né? Para aplicar Bhaskara vai ficar x é igual menos b, menos com menos vai dar mais 4, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, b é 4, 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes o a, menos com mais dá menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Sobre 2 vezes 1, 2. Vamos continuar aqui, ó. X, então, vai ser igual a 4, mais ou menos 20 mais 16 dá 36. Raiz de 36 é 6 sobre 2. Então, aceita duas respostas, né? x1, 4 mais 6 é 10 sobre 2. x1 pode ser 5. E a segunda resposta, x2, é 4 menos 6, que dá menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Ok, pessoal? Será que é isso mesmo? Acho que sim. Vamos fazer uma checagem rápida no gráfico? Vamos? Olha. X, Y. Ponto B, 2,
8, aqui em cima, olha, 8. Uma checagem bem rápida. O ponto A pode ser o 5, 4. 5,5, 4 aqui na metade. Tá? E o outro ponto, menos 1. Menos 1, 4. Claro, tá aqui, ó. Então ele pode, essa distância aqui e essa daqui são iguais. Iguais a 5. Vamos checar aqui, olha. Aqui é 4, então essa altura aqui é 4, essa distância aqui é 3, é o famoso triângulo 3, 4, 5. Sempre ele, sempre presente em todos os lugares. Esse é o triângulo 3, 4, 5. Ok, pessoal? Valeu, até mais.